Glória a Deus pelas pessoas que têm servido nessa casa. Semana passada que teve o bazar, foi? Semana passada a gente teve um super bazar, foi muito legal, muito trabalho aí, parabéns para a Cris e a equipe dela, viu? Super aplicados e estão sempre servindo a gente precisa reconhecer isso. Na semana passada também eu trouxe esse momento da oferta e eu falei de alguns textos, eu não sei, quem estava aqui semana passada na hora da oferta? Eu vou ler esses textos rapidinho, que é a abertura desse papo que a gente vai ter hoje aqui. Eu vou tentar voar. Eu vou ler, eu acho que eu não passei, tá, Léo, para você isso. Eu estou voltando na semana passada, que é Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 5,3 diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas buscai primeiro decorou já, reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas ele vem falando dessas necessidades que a gente tem normalmente. Ele, porém, lhes disse, eu estou em Lucas 4,43, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino dos céus, porque para isso foi enviado. Isso é tão louco que a gente tem um monte de definição a respeito da vinda de Jesus. E ele está dizendo assim: eu fui enviado para poder trazer o evangelho do reino dos céus. Amém? E a gente às vezes limita esse evangelho do reino dos céus porque ele é muito amplo. E a gente fica só com um pedacinho da salvação. Isso eu quero insistir porque eu sinto que depois de uma caminhada, a gente começa a esquecer o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino ele é tão distante do evangelho da salvação, em tamanho, em proporção e efeito, que quando eu começo a viver o evangelho do reino, eu afeto as pessoas em volta de mim. Quando eu vivo o evangelho da salvação, eu só afeto a mim. Faz sentido? Entende isso? Então, o que você já tem vivido? Você tem vivido um evangelho que as pessoas começam a buscar em você, esse é o evangelho do reino. Buscar isso que você tem vivido, buscar a paz que você tem encontrado e ninguém tem encontrado, o shalom, que é prosperidade, paz, harmonia, são várias palavras aí que traduz shalom. Ou você está numa fase ainda que você recebeu Jesus e está esperando morrer. Ele não tem plano para ninguém morrer, tá bom? Tem um que vai viver. Fala amém aí. Amém, eu teria falado rápido. Mateus 6, 9 e 10 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Qual é a vontade de Jesus quando a gente ora? Qual é? Que venha o... Está sacudindo a terra já. Que venha o teu reino. Fala, que venha o teu reino. Acho que preciso ajudar vocês um pouco aí. Mateus 10, 7 diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha que legal, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Hoje nós teremos curas muito grandes aqui. O Senhor já nos deu direção sobre isso. Se você tem alguma enfermidade, alguma moléstia, como a Bíblia cita aqui, você vai começar a orar agora e vai começar a ser liberado dessa doença. Hoje é um dia de libertação mesmo, porque quando a paz do Senhor chega, nada pode ficar te afetando. Você precisa de paz e você precisa de paz que traz vida em abundância. Você sabe dor de dente, aquela coisa chata? Às vezes você está tudo ok, mas a dor de dente afeta, não afeta? Então, a vida com uma doença é a mesma coisa. Às vezes você não está sentindo dor, mas está te atrapalhando a ser mais produtivo. Ser um testemunho maior. Então eu estou declarando que nós viveremos milagres nessa noite. E eu recebo o meu. Hoje eu sofri um acidente quando eu tinha 15 anos
e uma vértebra, por causa do gesso que eu usei, ela se desgastou. E agora começou a dar uma dorzinha aí, um incômodo. E aí eu falei, rapaz, eu estou sofrendo já tem 1 mês e meio com isso. A gente tem orado e tudo, fui no médico. Eu falei, não posso mais orar, eu tenho que acabar com esse negócio. E aí eu tive uma direção clara, chama a família, agrai as crianças, e manda eles colocarem a mão e orar. Eu não estou sentindo mais nada, desde a hora que eles oraram. Então, é assim que tem que acontecer. E a declaração não é parar de doer, é restaurar a vértebra. E hoje nós veremos coisas acontecerem aqui. E o que eu ouvi de Deus é que alguém que tem um problema na perna vai ser restaurado. Não vai ser reformado, restaurado. Sua perna vai ser restaurada. Se é com você, começa a receber isso. Eu tenho vários testemunhos para contar aqui. Mas antes, eu tenho um confronto para fazer. Posso? Porque a gente aprendeu com o pastor César aqui, que é o seguinte: na igreja a gente vive igual num rio. Um rio, ele tem margens, não tem? Se as margens abrem muito, o que acontece com o rio? Se perde. Se as margens sumirem, o rio acabou. E a velocidade desse rio acaba. Quando você começa a fechar um pouco as margens, o rio ganha velocidade, direção, não é? E ele ganha volume, não é verdade? Então, o que a gente chama uma margem? Conforto. A gente vem na igreja e tem conforto, não tem? É legal. Mas a outra margem chama conflito, confronto. Porque a gente também precisa ser confrontado. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa melhorar em alguma coisa. Tem, não? Alguns. Nossa, gente, que vergonha. Vocês têm coisa para melhorar? Eu não tenho, não. Sou tudo legal. A gente tem tanta coisa para melhorar, não é? Então começa a pensar nisso. Tudo que for falado aqui é para que você ganhe volume e velocidade. É para que você seja cada vez mais efetivo na sua casa. A gente viveu muito tempo de religião. E não é para acusar ninguém, é a gente mesmo. A gente vive numa situação de conforto, buscando uma bênção, buscando um patuá, buscando um elemento que faça eu viver melhor. Eu quero te dizer, biblicamente, que Ele já nos entregou tudo que é necessário para a gente ter uma vida incrível. Ele já disse que o reino de Deus está dentro da gente. E o reino de Deus é composto de tudo que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente não vive, não experimenta aquilo, porque a gente não dá o passo. Como é essa questão da semente? Amém? Então eu quero te dar algumas chaves. Abre aí sua Bíblia em Gênesis 2, se eu não me engano, verso 6. Está aí, Léo? Esse eu não sei se eu pus também. Eu mudei algumas coisas no último momento, gente, porque a gente tem que ser obediente, né? Você está aí? Gênesis 2... 4? Ah, está ali. Deixa eu ler por aqui então. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra e os céus. Volta lá em Gênesis, volta lá na criação. Deus fez o quê? Os céus e a terra. Não aconteceu muita coisa ainda. De criação de plantas, de gente, de animais, nada. É esse o momento. Céus e terra ainda estão vazios. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito o quê? Então, faz sentido? Precisa chover para poder crescer a planta. Não é isso? Isso já tem que começar a trazer lição para a gente. Deus tem uma lógica em tudo. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente quer quebrar essa lógica. A gente quer oportunidades, empregos, finanças, e a gente não se preparou, a gente não seguiu um fluxo natural das coisas. Como a gente tem falado algumas coisas aqui sobre relacionamento. O relacionamento é estabelecido de uma forma. Eu conheço a pessoa, eu me envolvo com a pessoa, eu caso com a pessoa, aí eu tenho intimidade com a pessoa. Amém? Faz sentido? Não? Ficaram tristes com isso? Ah, bom. Não havia feito chover na terra. Então, como não está chovendo, eu não vou deixar as plantas crescerem. Deus poderia fazer as plantas crescerem sem chover? Sim, e Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer para a gente daqui a pouco que vai jorrar água do fundo da terra
e regar a planta. Não choveu ainda, só chove no dilúvio, você sabe disso? Então, muito tempo depois é que vai chover. Mas Deus libera o crescimento das plantas, resolvendo o problema de irrigação. Eu não vou usar a chuva é o meu plano, mas eu não vou usar a chuva ainda. Eu vou irrigar. Mas tem algo que Deus não muda. E ele fala assim, também não havia um homem para cultivar o solo. Então Deus está dizendo assim, tem a terra, eu tenho plantas, as sementes já estão ali para nascer, vão nascer plantas, o problema de irrigação eu resolvo, mas eu não deixo as plantas crescerem enquanto não houver o quê? Fala sem dó. O homem. Por que ele quer o homem antes da planta? Para que Deus precisa, ou quer, ou deseja que o homem esteja lá antes da planta nascer? Isso quebra um monte de teologia, do outro dia a gente fala sobre isso. Enquanto você pensa, eu vou te dar uma dica. Sincroniza o capítulo 1 e 2 de Gênesis, cronologicamente. O que vai acontecendo com cada fato, você vai ter surpresas. Está escrito na sua Bíblia, não é revelação. Deus está falando assim, se não houver um gerente, fala gerente, um gestor, eu não entrego os meus recursos. Se não tiver alguém que cuide, eu não libero os recursos. Porque Deus é cuidadoso e valoriza o que Ele tem, não é? Vocês lembram do momento da multiplicação dos pães e dos peixes? Acaba de multiplicar, sobraram cestos, não sobraram? O que Jesus manda fazer? Tem um fim para isso, nós não vamos desperdiçar. Muitas vezes nós temos esperado em Deus milagres, finanças, bênçãos, empregos, oportunidades, reconhecimento, seja lá o que for. E aqui eu falei que é um pouco de confronto, mas não quero que seja extremamente desconfortável para você. Quero só que você pense o seguinte, será que eu estou valorizando aquilo que Deus já me entregou? Por exemplo, minha esposa, meu marido, meus filhos, a casa que eu tenho, o carro, ou eu não tenho ainda, é alugado. Será que eu cuido tão bem daquilo que eu aluguei para que Deus fale assim, esse cara é um bom gestor, posso deixar crescer as bênçãos sobre ele? Porque eu não desperdiço o que eu tenho. Deus fala assim, eu não vou desperdiçar. É tão sério isso, tão sério que na parábola dos talentos, ele fica muito bravo com o cara que não multiplica. Ele não perdeu, gente, ele não multiplicou. E ele não fica bravo? E ele fala assim, servo mau. E aí ele fica super bravo, porque no mínimo você tinha que ter colocado no banco. Então eu quero que você olhe agora para os seus recursos e para os desejos do seu coração. Todos os recursos que você tem. Como é que de verdade você tem gerenciado? Deus parou o avanço da terra enquanto não tinha uma pessoa para gerir. E a minha impressão, pelos relatos bíblicos, é que Adão geria muito bem. Inclusive colocava nome nos animais, não era assim? E ele vinha cuidando de tudo, ele sabia que tipo de alimento que era para cada coisa. Havia uma orientação, havia uma lógica. Quando você buscar na Bíblia a palavra trabalho, ali, principalmente em Gênesis 1 e 2, você vai descobrir que a tradução em hebraico é gestor. Porque o trabalho não é para ser um peso. Por isso que quando o homem cai, ele sua, ele tem que suar. É pelo esforço. O favor de Deus não opera quando eu estou pelo esforço. Mas quando eu estou na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, eu não preciso suar, porque eu faço de acordo com aquilo que Ele me entregou. Como é que é isso para você? Como é que você tem avançado nos últimos 10 anos, 5 anos, para os mais jovens? Na sua carreira, em tudo. Porque não quer dizer que você tem que ter uma carreira linear, crescente, sabe assim, eternamente. A Bíblia nos mostra que a gente vive de estações. Não tem estação verão, outono, inverno, não tem? Então tem estação de seca mesmo. Mas se eu sei que eu vou passar estações de seca na vida, como eu tenho que me preparar para ela? Eu já sei que vai chegar. Então, se eu sou um bom gestor, eu chego na seca, o que acontece?
eu passo por ela, com dificuldade às vezes, mas eu passo. Porque as sementes, os recursos, as habilidades, as conexões, as amizades, os negócios, os parceiros, sei lá qual é a sua área, já foram bem administrados. Consequentemente, eu vou sentindo menos. Lembra de José no Egito? Qual foi o grande lance para sustentar o povo hebreu? Dá para José o entendimento do sonho do faraó. José foi colocado onde? Como o maior governador do mundo. É como se ele fosse hoje, eu vou te dizer como se fosse o Trump, talvez até mais. Ele decidia. O faraó queria que ele decidisse. Estava na mão dele. Mas como ele vinha administrando as coisas? Como ele era na prisão? Na época da seca, como ele era? Foi fiel? Foi fiel. Quando a mulher do Potifar tentou pegar ele, pegar, você sabe o que é, né? Potifera. Potifera tentou pegar o cara. O que ele fez? E o que você faz? Faz assim comigo. Quando a Potifera te pega. Ou o Potifar... Rodrigo Hilbert aí para as meninas. É sério isso. Eu estou falando de questões físicas e tudo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma proposta indecente nos negócios. Pode ser um voto por interesse do político. Pode ser uma mentirinha ou uma fofoquinha a mais só para poder agradar alguém que me interessa. A gente erra, não erra, gente? Ou é só o pastor que erra nessa igreja aqui? Amém. Deus tem nos abençoado muito e Ele tem buscado na gente ser verdadeiro adorador. Eu vou te relembrar mais uma coisa que a gente aprendeu esse ano. Adoração não é essa música que a gente canta aqui, tá bom? Pode ser também. Adoração, da forma mais simples de explicar, significa trabalho. Então, como que funcionava antigamente? O judeu trabalhava 6 dias, lembra disso? No 7º ele diz... cansava. E uma vez por ano, ele ia até Jerusalém. Todo judeu ia até Jerusalém e aí levantava as mãos para adorar o Senhor. Esse movimento de adoração quer dizer, estou mostrando para o Senhor quais são as minhas obras. O que eu construí em um ano. O que você construiu em 2019? Então é hora de você levantar e falar, Senhor, eu construí isso. Às vezes a gente vai ter vergonha do que construiu. O que a gente tem que fazer? Se arrepender. Ou que não construiu. Deus odeia preguiçoso, tá, gente? Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus odeia, está na Bíblia. E aí, eu apresento as minhas adorações. Então Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Vou pôr um vídeo agora para vocês de algo que aconteceu essa semana em Brasília. A gente tem buscado mesmo ser o mais fiel possível no que Deus tem nos dado. E a gente tem falhado. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está nervoso, a gente entende mal às vezes a gente é tardio, mas a gente tem se esforçado. A motivação do coração é de acertar. Você sente isso sobre você também? Então, é aí que o Senhor olha, porque Ele olha o coração, Ele não fica olhando o exterior. Então, é porque Ele sabe que a gente vai errar. E aí Deus nos deu conexões novas, porque essa foi uma palavra que recebemos há pouco tempo. Vocês vão receber novas conexões. E eu recebi na verdade me inseriram num grupo de 300 líderes do Brasil. São pessoas, assim, fundadores da igreja, muitas igrejas importantes no Brasil. Então a gente, assim, é o menorzinho nessa história. E aí a gente foi inserido, mesmo sendo muito menor do que muitos outros ministérios. E aí o que eu quero te dizer, o que acontece às vezes com um líder de você nessa casa, com qualquer um dos líderes, diretamente te afeta. Porque a Bíblia diz que o óleo é derramado, o azeite, sobre a cabeça de Arão e vai descendo, ou seja, no corpo todo. Quem é o corpo? Fala eu. E vai chegar até a orla da veste. De repente você é o último lá da porta, igual o Paulão lá, dá um oi pro Paulão. E aí, não fica com medo não, gente, ele é bonzinho. E aí, chega o óleo até ele. Chega o óleo até a última pessoa. Chega a unção, chega o favor de Deus.
E aí a gente foi convidado para esse evento. Pode passar o vídeo para mim? O Brasil é forte servente de Cristo e ele está levantando homens e mulheres que serão chamados árvores de justiça da nação do Senhor, para que seja glorificado. Sobre todo homem, toda mulher, toda autoridade dessa nação, sobre Brasília e sobre Ribeirão Preto, em nome. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Eu queria que você vibrasse com isso. Porque a gente foi com esse grupo para afetar o STF. Então a gente vai com 300 líderes para em frente ao STF e faz declarações de queda de todo principado e potestade que tem governado essa área. Nós chegamos no meio da madrugada, na verdade a gente se concentrou antes orando, pedindo perdão, arrependimento. Fizemos uma aliança entre esses 300 líderes de se relacionar e de ajuda mútua. Isso é algo novo na igreja. É muita gente ao mesmo tempo fazendo isso. E muitos outros já procuraram esse grupo que querem fazer parte. E assinamos um documento de ajuda. O corpo de Cristo está se juntando. E aí, as portas do inferno não podem prevalecer quando a gente começa a se posicionar. Se a gente mudar as leis que têm prejudicado esse país, os seus negócios vão ser favorecidos, sua carreira vai ser favorecida, seus filhos vão ser favorecidos, a carreira dos seus filhos, a escola dos seus filhos, tudo vai ser favorecido. E esse país é uma bênção. Então, quando a gente fala assim, nós precisamos realmente nos desenvolver e ter autoridade espiritual para entrar nessas esferas de atuação. Você já tem sido chamado há algum tempo, não tem? Levanta a mão quem sente que tem sido chamado. Amém, querido. Quanto você tem investido em você? Não dá mais para a gente ter uma segunda-feira separada do domingo. A gente tem um encontro na igreja no domingo à noite, na segunda-feira, aí eu cuido da minha vida. A Bíblia diz que a igreja em Jerusalém não tinha falta de nada. Porque eles, não é porque é doação, não é nada disso, gente, porque eles entendiam que como deveriam funcionar, um apoiando e um desenvolvendo o outro. A gente está terminando um ano e nós temos promessas muito grandes. Lembra do que eu falei? Derramar pela cabeça e vai afetando todo mundo? Essa bênção vai te afetar. Mas nós precisamos de cada um posicionado onde Deus tem te colocado. Seja na arte, seja na educação, seja na saúde, não sei. Onde Deus tem te colocado. Não dá mais para andar sozinho. Não dá mais para brincar de cristão. Você não vê a igreja primitiva funcionando totalmente separada, cada um fazendo o que quer. Não dá mais. O que eu estou te dizendo é, talvez seja um último chamado para o que Deus vai fazer, porque o maior avivamento da terra já começou. O descende que eu contei para vocês é só um sinal do que vai acontecer. A gente teve um encontro no sábado e Deus me falou assim, eu oro por nações, tá? A Bíblia diz para eu orar por nações. E Deus me falou assim, estou te entregando um país incrível. Quem quer um país incrível como nação? Estou te entregando. Esse país chama Síria. Você quer ainda? O Senhor me entregou a Síria. Aquilo encheu meu coração de um jeito e eu comecei a imaginar a Síria sendo tomada pelo reino de Deus. Se a Síria é tomada pelo reino de Deus, todos os outros países do Oriente Médio vão cair. E aí eu perguntava para Deus, e o Irã, e o Iraque, e o Egito, e todo aquele povo. Ele falou, espera porque minha glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Já começou, e começou por nós. Agradeça a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 16, 13. Eu tenho que correr.
Diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao... Está aqui? Pode ler aqui, ó. Amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará ao... Vocês não podem servir a Deus e ao... Não é diabo que está escrito? Certeza? Acho que errou na digitação aí, Léo. Deus não pode servir a Deus e ao diabo, não é, gente? Na sua Bíblia, como é que fala aí, Vitor? Mamon, dinheiro, riqueza. Vou ler de novo, então. Nenhum servo, tem algum servo aí? Pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o... Ou se dedicará a um e desprezará ao... Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Qual é a ameaça mesmo da gente servir alguém, gente? É o diabo ou é o dinheiro? Deixa eu te contar algo que às vezes a gente precisa sempre relembrar. O diabo já perdeu. O diabo já foi derrotado. Todo o poder foi entregue para Jesus. E a gente está lutando com um cara que já perdeu tudo. A gente investe tempo, revelação, sonho, livro, matéria de igreja, tudo para falar do cara que perdeu já, que foi derrotado, que está debaixo do pé da igreja, que as portas do QG dele não podem prevalecer contra a igreja. Portas são as autoridades dele. Não pode. Então a gente fica distraído e a gente fica todo dia na segunda-feira procurando o quê? O que a gente vai atrás na segunda-feira, gente? Fala dinheiro. E aí ele está falando, cuidado, se tem alguma coisa que pode te separar é quando você escolher servir outro senhor. Eu sinto que a gente ainda está distraído com isso. E aqui não é campanha de oferta, nada não, a gente já passou desse momento. Agora é como está seu coração. Como está seu coração em relação ao dinheiro? Como está seu coração, quanta ansiedade ele tem sido gerada por causa da falta de recursos? Deus está levantando um povo que vive pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então eu preciso começar a desenvolver isso. Como eu desenvolvo isso? Renovando a minha mente. Como eu renovo minha mente? Com as escrituras, com os relacionamentos, com as pessoas que sabem mais que eu, com os mentores, não é isso? A partir disso, se eu renovo a minha mente, eu sigo vencendo esse inimigo chamado dinheiro. Às vezes as pessoas brigam tanto porque falam, mas eu não acredito no dízimo, eu não acredito nisso, eu não faço, Querido, é algum recado de Jesus? Eu quero te perguntar, se você ganha R$1.000, entendendo o dízimo, quanto que é de Jesus? Quanto que é do Senhor? Quanto? Fala comigo, 1.000. Se você está preocupado ainda com os 10%, é que Deus nos dá alguns princípios, algumas tarefas para nos desenvolver como gestor, como gerente das coisas dele. Se eu ainda entendo que o dízimo é 10%, e eu não estou te falando para dar mais ou menos, eu estou falando do coração, eu ainda estou sofrendo por causa do dinheiro. Um dia um rapaz me ligou, falou, eu sou daqui da cidade, da região, queria muito participar dessa igreja, Justin Church aí, que esquisita. E aí, para participar, eu queria só tirar uma dúvida, vocês recebem o dízimo? Aí eu falei, você está me fazendo essa pergunta para devolver mais ou devolver menos? Porque se é para devolver menos, o seu coração precisa ser tratado. Se é para devolver mais do que isso, aí você está livre disso. Porque a gente aprendeu hoje sobre semente, não é isso? Então o que eu queria trazer muito hoje? A gente serve um rei, gente. A gente entrou num reino, onde não tem falta de nada. E num reino tem um rei, tem um senhor, tem um território, tem um idioma, tem uma legislação, tem uma constituição. E por último, tem uma economia. Quanto que você já aprendeu sobre gerir essa economia do reino? E o que eu estou te dizendo é ter e ter em abundância. Multiplicar. Por quê? Porque hoje é um dia de falarmos sobre pai rico, filho próspero. Não tem como não ser próspero. Nós temos um pai rico.
Aquele livro que saiu, Pai Rico, Pai Pobre, sabe? Esse título é perigoso. Se nós temos um pai rico, nós temos que ser filhos prósperos. Se a gente faz parte de um reino em que os recursos não acabam, são infinitos, eu não posso não ser próspero. E eu não estou falando de juntar dinheiro, gente. Próspero é em tudo. Nos seus relacionamentos, na sua saúde, em tudo. Preciso que você comece a receber isso, falar com o Senhor. Senhor, eu quero entender isso, porque está além dessa lógica humana, dessa formatação de que eu preciso ganhar, capitalizar, juntar, para poder me proteger. Um dia Jesus foi confrontado junto com Pedro, porque os caras queriam receber o imposto do templo. Aí Jesus falou assim, vai lá na boca do peixe, Pedro, e pega uma moeda, um stater, e paga o meu e o seu. Você lembra desse texto? Aí ele vai lá e busca. Por que ele foi buscar no peixe? Por que ele não buscou no baú, na venda da esquina, no banco? Não sei. Por que buscou no peixe? Porque Pedro era pescador. O que você é? O que você já tem de talento, de capacidade, de vasilhas na sua casa para você começar a usar? De habilidades que você de repente está procurando emprego em tudo, mas Deus está falando assim, mas eu te dei uma habilidade, uma capacidade para você buscar o ouro que você precisa lá. Dentro dos dons que eu dei, para você multiplicar. Então se você é um artista, não adianta você trabalhar na construção civil. Você tem que buscar aquilo que Deus vai te construindo. Pode ser que você passe um tempo? Pode. Algumas pessoas estão pensando, mas eu estou muito velho para isso. Às vezes eu também venho esses pensamentos. Aí eu começo a pensar assim, cara, os caras de Deus não tinham isso não. Cada dia eles multiplicavam mais, desafiavam mais, tomavam mais cidades. O Senhor está convertendo os nossos corações dos pais e dos filhos. A gente vai andar junto. Uma geração inteira andando junto e fazendo os milagres que tem que fazer. Amém? Abra sua Bíblia, eu quero ler só mais um texto, em Mateus 24, 14, que diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em... A primeira tradução dessa palavra do evangelho do reino ser pregado em testemunho é de forma como um mártir, dando a vida, vivendo. Então o evangelho do reino, quando for pregado em vida, na prática, o fim vem, Jesus vem. Como que é pregar o evangelho do reino na prática? Manifestar as coisas do reino, a prosperidade do reino, os benefícios do reino, a ousadia que tem que estar na gente. Amém? Mas semana passada eu também falei que a outra tradução é teste. A palavra testemunho tem uma base etimológica, uma raiz etimológica que é teste. Testar. Testemunho. Testemunho. Eu testei, eu executei, eu fiz e agora eu vou contar para vocês como é. Eu curei pessoas e eu vou contar para vocês como é. E aí eu separei um monte de testemunho para te contar. Mas eu vou contar só 2, talvez 3, rapidinho. Eu me lembro de um dos primeiros milagres que eu vivi, eu era garoto ainda, e a gente tinha uma célula em casa, e a gente estava lá só garotos, entre adolescentes e jovens. E por acaso alguém levou uma tia que chegou de viagem com uma doença na mão, que parecia que estava derretendo a mão dessa mulher. Ela já tinha passado por todos os médicos, e ela estava indo para um hospital da região aqui, que era especialista em negócio de fogo, não sei. E ela... Fogo selvagem, é isso? E não conseguiam curar, e ela já vinha sofrendo há mais de 1 ano, e vinha derretendo mesmo a mão dela. E aí eu peguei aquela criançada, aquela molecada, e aí eu falei, vamos orar? Vamos. E eu esperava orar por essa mulher. E aí Deus falou, não, você não ora. Fala para eles orarem. E eles envolveram essa mulher e ela levantou a mão e a mão dela foi sendo curada na nossa frente, assim. E foi sumindo, foi mudando a cor, foi restaurando a pele na nossa frente. Em segundos. A palavra do Senhor
é clara sobre isso. Ele falou assim, curai o quê? Ele não fala nem para orar. Em Apocalipse 19:10 diz assim, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Repete isso comigo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Profecia aqui não quer dizer só coisas do futuro, quer dizer das coisas que são restauradas hoje aqui nessa sala. Das coisas que são restauradas no nosso interior, coisas que você quer se livrar, de vícios de pornografia, de vícios de droga, de vícios da comida, de vícios de Netflix, sei lá do que. O Senhor quer te livrar. Uma das coisas que Deus me falou é que pessoas vão ser curadas também da bipolaridade hoje aqui. E isso vai alcançar o seu lar. Começa a liberar na sua casa, se você tem alguém assim que precisa ser liberto disso. Então pessoas vão ser curadas por causa disso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Há um manto profético em cima dessa palavra. E a gente, muitas vezes, não testemunha. E eu queria ter mais 1 hora para te explicar só sobre testemunho. O que a Bíblia fala sobre testemunho. Há fundamentos na Bíblia que diz assim, guarde os mandamentos, todos os preceitos do Senhor e as profecias. Os testemunhos. Guarde os testemunhos, porque o testemunho gera em mim conhecimento de algo que Deus faz. Como esse fogo selvagem, né, na mão dessa mulher. Eu tive... a Gra já foi visitar pessoas desenganadas, entregues, mortas praticamente dentro do hospital. Não foi uma vez só, tá? Algumas vezes. E a família já tinha despedido dessa pessoa e simplesmente ela levantava. Dias depois, 1, 2 dias, já levantava e ia embora do hospital. Totalmente curada. A gente tem fotos para mostrar para vocês o antes e depois de oração. São muitos casos. Não sei se você já ouviu falar de Smith Wigglesworth. Eu até queria que o Lucas tivesse vindo aqui para mostrar para vocês como que ele ressuscitava as pessoas. E ele pegava o morto, o defunto no velório, levava até a parede e jogava ele na parede. Ressuscita! E aí ele caía no chão, ia lá, pegava de novo. Ressuscita! E até o cara ressuscitar. E são dezenas de ressurreições, se não centenas, que ele teve. E a gente está com medo de pegar uma gripe. E o Senhor está falando assim, sou eu quem te guarda. Eu te dei autoridade sobre todo o principado, toda a potestade, para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos. E esse tempo chegou. Só que só vai acontecer se nós realmente crermos e andarmos conforme a palavra dele. E começarmos a contar esses testemunhos uns para os outros, porque os nossos filhos vão ver isso acontecendo em casa. E quando eles crescerem e tiverem um problema conjugal, eles vão saber como orar. Eles vão saber como restaurar as coisas, porque nós temos aqui nessa casa crianças que aprenderam lá no fundo, chegaram em casa e liberaram a palavra dentro de casa e os pais restauraram o casamento que já estava destruído. Já foi contado isso aqui. As pessoas já autorizaram contar. A gente está vivendo isso aqui, mas eu acho que ainda são medidas pequenas. Nós precisamos ter um testemunho de curas, milagres, sinais. Não vai ser a maior coisa nossa. A Bíblia diz que esses sinais nos seguirão. Não é para a gente viver disso. Isso vai te seguir. Ele diz, busca o reino. Porque no reino está a cura. A vida com o rei é que te ensina a curar e ser curado e ser liberto. Eu sinto que algumas pessoas estão aflitas no coração. Fala com você mesmo, eu quero ser curado e liberto disso que está me acusando. Ou pode ser um perdão, alguma coisa. A gente teve um Connect, que é uma célula em São Paulo, deixa eu só ver, que eram só meninas jovens, sabe, assim, muito jovens mesmo. E aí uma menina que nunca tinha ido na igreja, não sabia nada, nunca viu uma Bíblia, nada. E ela participou de 2 ou 3 dessas reuniões. E ela estava com uma infecção urinária gravíssima e os caras não conseguiam descobrir o que era. Gravíssima. E ela falou assim, eu não sou nada, eu não sou pastor, eu não sou freira, eu não sou nada, no jeitinho dela. Mas o Marcelo falou que o Senhor cura. E que se eu orar,
eu sou curada. Ela ficou com vergonha de contar no dia da reunião, ela ficou sozinha. E aí ela estava tomando remédios fortíssimos. Ela pôs a mão assim, orou e dormiu. Ela nunca mais tomou remédio. E ela voltou no médico, o médico falou, não entendi nada. Eu tive uma cura que eu já estava 100 dias com infecção hospitalar gravíssima, e o médico falou assim, nós vamos fazer de tudo para salvar sua vida. A perna você esquece. Não dá mais. Aí eu recebo um telefonema eu tinha ido no médico, procurado todos os infectologistas que existem no Brasil. Desesperado, aí ele virou e falou assim, aí um pastor me liga de São Paulo. Oi, irmão, fazia muito tempo que eu não falava com ele. Fiquei sabendo que você está doente e Deus me deu uma palavra. Ele falou que você vai ser curado pelo médico. Eu, como assim? Você não vai orar por mim? Ele falou, eu já orei e Deus falou que você vai ser curado pelo médico. Quer dizer, Deus faz do jeito que quiser. Hoje eu perguntava para ele, mas por que você faz os milagres cada hora de um jeito? Aí ele falou assim, é para eles crerem. Que eu posso fazer de qualquer jeito. Faz do seu jeito, do jeito que ele te falar. Do jeito que ele te falar, você vai fazer hoje. Do jeito que ele te falar, você vai fazer com alguém da sua família. Do jeito que ele te dirigir, pode ser a coisa mais estranha. Vai e faz, porque o Senhor é grande. E ele vai ser reconhecido, porque as pessoas vão falar, não poderia ter vindo do Marcelo isso, só pode ser do Senhor. Amém? E aí eu tinha ido numa das principais médicas de Ribeirão, e ela falou, só daqui um mês. E aí, quando eu recebi esse telefonema, eu falei, vou ligar na médica de novo. Peguei no mesmo dia, liguei, quem atendeu? A médica. Era horário de almoço. Ela falou, se você vier aqui agora, eu te atendo. Eu entro no consultório dela, ela deita aí. Aí ela me olhou assim, eu já sei o que é. Já vou receitar os remédios antes dos exames. Você depois, na sequência, vai fazer o exame. Dali, com 24 horas, eu já estava melhor. Com 3 dias, eu estava muito bem. Eu vi minha mãe ser curada de câncer. Eu vi uma mulher ser curada de AIDS numa oração. Uma oração. Eu vivi milagres financeiros que eu já contei alguns para vocês. Um dia a gente estava numa dessas fases de super baixa. Não faltava nada, só que não sobrava nada. Tinha arroz e sal em casa. Nessa tarde, e a gente recebe um telefonema de uma família com um monte de adolescente que estava vindo do Nordeste para nossa casa passar o dia. E a gente não tinha o que servir. E a gente simplesmente orou, o telefone tocou, era a tia da Gra, a tia Célia, falou assim, eu não sei o que foi, Gra, eu fiz tanta rosca, dá para você vir aqui pegar umas roscas? E a Gra foi, ela encheu o porta-mala do carro de comida, não era só rosca, um monte de comida. Eu não sei o que deu na cabeça dela mesmo, que Deus fez, que era demais. E nós servimos aquela família como a gente gostaria de servir. Honramos aquela família porque Deus foi honrado. E no final a gente orava junto, a gente contou para eles o milagre que a gente estava vivendo ali. Teve o caso da bolsinha de moeda que a gente tinha no banheiro. Eu casei, com 1 semana eu fiquei desempregado. Glória a Deus, amém? 1 semana desempregado. Aí a gente pegou e pegava essas moedinhas nessa bolsinha, resumindo a história, para poder comprar uma comida ou outra. A gente ficou 3 meses tirando dinheiro de uma bolsinha de moeda dentro da gaveta do banheiro e nunca faltou comida na nossa casa. 3 meses tirando. No dia que entrou o primeiro salário, a moedinha acabou. Eu tinha medo de olhar lá dentro dela. E o Senhor nos sustentou. E o Senhor vem fazendo milagres aqui. O Senhor fez um milagre um dia que o Renato dedilhava o violão, uma pessoa foi curada. O Senhor fez um milagre que um dia alguém chegou doente na porta da igreja. As crianças foram lá e oraram e a pessoa foi curada. Era um ligamento que não tinha de fazer cirurgia, rompido. Foi lá e curou, é isso, né? Curou o ligamento. Numa oração de uma criança. A gente precisa parar de se preocupar com coisas naturais. O Senhor tem planos maiores para nós. Às vezes a gente se distrai com as crises. Elas são tsunamis mesmo. Sacode, distrai. É meio que Pedro andando sobre as águas e muito barulho. E você olhou para o barulho e você perde o chão. Olhe para o Senhor. Comece a confiar nele que ele vai fazer milagres na sua vida nessa noite ainda. Talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha perdido um negócio, talvez, eu não sei qual é a sua crise hoje. Eu sei que tem muita gente com crise aqui. Se é conjugal, o que é? Com a igreja, com o pastor que não te dá atenção, eu não sei. Mas eu posso te dizer
Ele vai fazer um milagre hoje se você deixar. Ele vai mudar a sua situação. Ele quer te fazer um filho próspero. Ele quer te pôr na posição que ele planejou e desenhou há muito tempo. Outro dia eu li uma matéria que um imigrante nos Estados Unidos, e na maioria dos países, ele tem 4 vezes mais chance de ter sucesso do que um nativo. Sabia? Quem vai para os Estados Unidos tem 4 vezes mais chance de ficar rico do que o americano. Sabe por quê? Porque as pessoas vão para fazer. A gente chegou na igreja e a gente não fez, a gente ficou nativo. A gente foi adotado, gente. A gente é filho, mas a gente veio do nada. Vamos entrar e vamos multiplicar esse negócio que o Senhor está nos dando. Vamos multiplicar essas oportunidades, esses dons, essas bênçãos que Ele está dando para a gente dar para um monte de gente. A gente está aqui para ser generoso nesse sentido. Para as pessoas olharem e falarem assim, eu quero isso que está em você também, porque eu quero fazer o bem. Porque maior é aquele que serve. É o que dá que é maior. É o que dá que recebe. É isso que o Senhor tem nos dado. E eu estou cheio disso hoje. Eu quero compartilhar isso com você. Eu não sei que testemunho você tem. Salmo 78, 7. Eu queria que você lesse só esse texto, por favor. Vamos abrir 78, 2. Salmo 78, 2. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos a próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista está falando assim, sabe tudo que Deus já fez na nossa vida? Nós vamos contar para quem? Para os nossos filhos. Você já imaginou você chegar em casa e começar a contar as coisas que Deus tem feito na sua vida, que Ele já fez na história, o efeito que isso causa na próxima geração? Você entende que a próxima geração já começa, é possível, e eu já entendi, e eu começo a crer muito mais fácil, porque os meus pais viveram isso, os meus tios, meus irmãos, meus amigos viveram isso, e a gente começa a ficar mais ousado. Tem gente que vive só de datena, de primeiro impacto, de não sei, só de notícia ruim. Eu estou te chamando para viver papos de esperança, de avanço, de glória. Mudar a atmosfera de onde você vive. Você quer fazer um teste? No Natal, a hora que você estiver com sua família, comece a contar testemunhos. Você vai ver a glória de Deus descer na sua casa. Que as coisas, que a comida, a bebida que vai ter lá, vão ser mais gostosos ainda, vão ser mais prazerosas as relações, porque Deus vai poder fluir através do seu testemunho, quando você começar a contar as coisas grandes que o Senhor tem feito até aqui na sua vida. E tem feito. Olha para trás, quantos livramentos, quanto Ele tem te sustentado, quantas lutas você já venceu. Começa a anotar isso. Salmo 78, 5. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam. Amém, bebês que estão nascendo? Nós teremos testemunhos para contar para vocês. Os seus pais vão contar os testemunhos que Deus tem feito na casa de vocês. Dos casamentos exemplares, cada vez mais incríveis e mais como teste, como vitória, sendo fonte de inspiração para outras pessoas. E para vocês, bebês, que estão nascendo aqui. Para que contassem aos próprios filhos. Verso seguinte, então eles porão a confiança em... Tem gente que fala assim, cara, eu não sei como fazer meus filhos acreditarem em Deus. Querido, sua casa precisa de encher de Deus. Sua casa precisa contar os testemunhos do seu trabalho, da sua carreira, da escola, das pessoas que fizeram mal para você e que você conseguiu liberar. Das pessoas que fizeram bem para você, você fala assim, eu não entendo, mas foi um favor de Deus. E Deus vai te dar cada vez mais palavras de conhecimento. Um dia eu estava num Uber em São Paulo, contei essa história aqui também. E aí... eu entrei no Uber, a pessoa falou assim, você estava onde aqui? Eu estava numa casa, era um Connect. Aí eu falei, é uma reunião da igreja. Ele falou, eu também já fui na igreja, mas esse negócio de igreja é chato demais, não sei o quê. E ele não me deixava falar. E aí ele falava assim, toda hora entra alguém no carro, quer profetizar para mim, quer contar história e tal. E a gente seguiu. E de repente a gente estava numa das avenidas de São Paulo, assim,
bem no meio da avenida. Aí eu falei assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. Não, primeiro eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode, mas todo mundo ora por mim aqui. Eu falei, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é Cecília? Ele brecou o carro no meio da avenida. Ficou transtornado, chorava. Ele falou, é a minha filha mais velha. Ele tinha se separado dessa filha. E ele chegou até na minha casa, parou o carro, chorava. Ali eu deixei ele. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe restauração para aquela família naquele dia. Trouxe reconexão entre pai e filha. E eu estou declarando, porque muitos pais estão voltando para suas famílias nessa casa. Muitos pais estão retomando sua posição de pai, de sustentar sua casa. E muitas mães estão entendendo seus papéis de apoiadoras dos seus maridos, de cuidadora dos seus filhos, de sucesso na carreira, de sucesso em todas as áreas que Deus tem chamado elas. Cada uma de vocês. A gente já entrou em outro tempo, gente. Já entrou num tempo de milagre. Fica de pé.